Agora vamos falar das principais cidades da França, começando por Paris. Paris, além de ser a capital e maior cidade da França, é conhecida como uma cidade voltada à arte e à cultura. É também considerada a capital da moda e gastronomia mundial, e muito famosa por seus ares românticos. Falar de Paris é realmente desafiador, devido à riqueza de sua história e beleza. Com infinitos pontos a serem mencionados, escolhemos aqui o que consideramos os essenciais a se saber. A começar pelo seu apelido, Cidade Luz. Existem dois motivos que justificam o nome. O primeiro, bem antigo, data da metade do século XVII, quando após um longo período de guerras, Luís XIV, o Rei Sol, mandou iluminar a cidade para torná-la mais segura. Lanternas foram colocadas nas principais ruas e os moradores foram solicitados a acender suas janelas com velas e lampiões a óleo. Como na época nenhuma outra cidade europeia havia adotado a iluminação pública, o efeito das luzes acabou gerando uma forte impressão entre moradores e visitantes, o que ocasionou no surgimento do apelido La Ville Lumière, ou, em português, a Cidade Luz. Outra razão mencionada está relacionada ao Iluminismo, que, como já vimos, foi um movimento filosófico que surgiu no século XVIII. Paris se tornou um centro de educação e de pensamento científico, artístico e filosófico, inspirando poetas, filósofos, cientistas e engenheiros de diversas nacionalidades. Daí em diante, toda a beleza da cidade, incluindo a bela Torre Eiffel, sem dúvida reforçam e perpetuam o nome Cidade Luz. A capital realmente encanta. São centenas de monumentos clássicos, museus, igrejas e ruas repletas de charme. Isso ao lado de cafés, bistrôs e restaurantes de todos os níveis. A cidade foi escolhida como preferida por escritores e artistas célebres do século XX, como Pablo Picasso, Ernest Hemingway, James Joyce e diversos outros figurões. A Paris clássica, a Paris dos ícones reconhecidos por pessoas dos quatro cantos do mundo, tem o dom de preservar o tradicional. O charme está no bem dosado apego ao passado, nos lindos e emblemáticos monumentos e no astral boêmio. Já que a metrópole não tem arranha-céus, sobram espaços ao ar livre e a cidade oferece horizontes incomuns, tomados por parques lindíssimos. Paris tem centenas de monumentos que se tornaram ícones da civilização ocidental, tais como a Torre Eiffel. Símbolo de Paris e edifício mais alto da cidade, erguida à margem do rio Sena em 1889, nomeada em homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel. Ela foi construída para uma exposição temporária, para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa. Dizem que, na época, o projeto foi bastante criticado pela comunidade artística. Entretanto, o sucesso do monumento foi tão grande que a prefeitura desistiu de desmontá-la. E hoje é o monumento pago mais visitado do mundo. São mais de 9 milhões de turistas que anualmente pagam para subir no topo da torre. Além da famosa torre, Gustave Eiffel construiu inúmeras pontes e monumentos pela França e teve participação colaborativa no projeto da Estátua da Liberdade em Nova York. No topo da Torre Eiffel há um bar que serve champanhe. No segundo andar fica o estrelado e caríssimo restaurante Jules Verne. No primeiro andar tem outro restaurante e uma pequena exposição sobre a história da torre e de Gustave Eiffel. O Campo de Marte é um gramado que fica nos pés da torre e às margens do rio Sena e fica tomado por pessoas fazendo piqueniques, saboreando queijos e vinhos e aproveitando o ar livre no verão. Foi em volta da torre e sob o Campo de Marte que Santos Dumont fez seu voo, vencendo o desafio que participava com os primeiros aviadores da época e levou 100 mil francos como prêmio. Arco do Triunfo é um monumento que Napoleão mandou construir para celebrar suas vitórias em batalhas. Nunca deixa ninguém esquecer as glórias das tropas francesas, mas também foi testemunha do desfile em carro aberto de Hitler, na tomada da cidade pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Do alto dos seus 50 metros, a vista de Paris é deslumbrante. O único, porém,
a subida, que é feita pelas escadas, que são 284 degraus. O arco se encontra no topo da Champs-Élysées, a mais famosa avenida de Paris. Catedral de Notre-Dame. Iniciada em 1163, sua construção é dedicada à Virgem Maria. A catedral fica rodeada pelas águas do rio Sena. Importante monumento do país, marcou vários fatos históricos que aconteceram ali. Possui 386 degraus para subir até seu topo e vale a pena, pela bela vista de Paris como recompensa. Assim como ver de perto as estátuas de figuras monstruosas, características do estilo gótico da construção. Na fase do romantismo, Victor Hugo, importante escritor francês, escreveu em 1831 o romance Notre-Dame de Paris, o Corcunda de Notre-Dame. A história é de um personagem corcunda que se apaixona por uma cigana, ao mesmo tempo que situa os acontecimentos na catedral durante a Idade Média. É um livro super importante. A catedral sofreu um grave incêndio em 2019, que causou enormes danos às suas estruturas. Antes do incêndio, recebia mais de 13 milhões de visitantes por ano. Hoje está fechada, sendo reconstruída. A Basílica de Sacré-Cœur é um templo da Igreja Católica Romana em Paris. Foi construída em mármore travertino, o que lhe proporciona uma tonalidade branquíssima, que chama atenção de longe. É um dos monumentos mais visitados da França. O Jardim e Palácio de Luxemburgo é um grande parque público, decorado por enorme quantidade de flores, arbustos e exuberantes estátuas. O jardim faz parte do famoso Palácio de Luxemburgo, onde hoje está sediado o Senado da França. Na época da Revolução Francesa, o palácio acabou se convertendo em uma prisão. Já durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado como quartel pelos alemães, que construíram um bunker, que é um abrigo de concreto, no jardim. Hoje é um espaço muito agradável, ponto de encontro de amigos nos meses quentes, local para a prática de esportes, para levar as crianças ou simplesmente para tomar sol e ler um livro. Também é ponto de várias apresentações artísticas, de concertos e exposições que acontecem regularmente. Ponte Alexandre III. Não é apenas a mais bonita ponte, mas é também um dos mais bonitos pontos turísticos de Paris. Construída em 1900, a ponte foi um presente da Rússia aos franceses. Considerada a ponte mais extravagante de Paris, é inteiramente ornamentada com esculturas de cavalos alados revestidas com folhas de ouro e querubins. Há muitos outros pontos importantes para serem lembrados em Paris, como o belíssimo jardim, Jardin des Tuileries, o Panteão, onde encontram-se os restos mortais de algumas das maiores personalidades da França, Bataclan, uma sala de espetáculos histórica, datada de 1864, dentre tantos outros. Nesse módulo fizemos um e-book com os principais museus da cidade para se conhecer. Não deixe de consultar! O Moulin Rouge é um cabaré tradicional construído no ano de 1889, famoso pelo grande moinho vermelho que fica no terraço. É um símbolo emblemático da noite parisiense e tem uma rica história ligada à boemia da cidade. Há mais de 100 anos que o Moulin Rouge é lugar de visita obrigatória para muitos turistas. O Moulin Rouge continua a oferecer na atualidade uma grande variedade de espetáculos para todos aqueles que querem evocar o ambiente boêmio da Belle Époque e que ainda está presente no interior da sala de espetáculos. Assistir a um show relativamente erótico lá é como ir a um tango em Buenos Aires ou a um show com dançarinas de samba no Rio de Janeiro. O filme Moulin Rouge, com Nicole Kidman, retrata bem a fervorosa época do boêmio bairro parisiense, em que a casa noturna está inserida. Paris tem como principal avenida a Champs-Élysées. Com os seus cinemas, cafés, lojas de luxo e árvores de castanheiros da Índia, é uma das mais famosas ruas do mundo. Com aluguéis que chegam a mais de 1 milhão de euros por ano, ela continua a ser a segunda avenida mais cara em imóveis em toda a Europa, atrás apenas da Bond Street, em Londres. Os franceses referem-se a ela como a avenida mais bela do mundo. Sorbonne.
Paris abriga a terceira universidade mais antiga da Europa, criada em 1170. A Universidade Sorbonne é consistentemente classificada nas melhores universidades da Europa e do mundo. Nos rankings de ensino europeu de 2018, está classificada em terceiro lugar na Europa, depois da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge. Depois dessa viagem por Paris, vamos agora conhecer um pouco mais sobre outras regiões e cidades da França. Palácio de Versalhes. O luxuoso palácio está na cidade de Versalhes e é referência em termos de excesso. Possui centenas de hectares de jardins paisagísticos magníficos, mais de 700 aposentos, uma grande coleção de arte francesa renascentista, uma sala de ópera e uma galeria de espelhos de 75 metros de comprimento, com estátuas e bustos. Não foram medidos esforços na sua construção. O Palácio de Versalhes tem mais de 1.200 lareiras. É uma das atrações mais visitadas da França, além de um patrimônio mundial da Unesco. Vejam que lindo esse vídeo do palácio. Alpes Marítimos. Alpes Marítimos é um estado do sul do país. Lá se fala departamento, que faz fronteira com a Itália e com o micropaís Mônaco. A parte litorânea da região é banhada pelo mar Mediterrâneo e chamada de Riviera Francesa, ou Costa Azul. Em francês, Côte d'Azur. A Riviera Francesa é considerada uma das regiões mais luxuosas, caras e sofisticadas do mundo. As principais cidades são Nice, a capital, Marsella e Cannes. Vilarejos bucólicos e fortalezas medievais se misturam com colinas com vista para as hipnotizantes praias banhadas pelo mar Mediterrâneo. As cidades ao longo da Riviera fazem parte da história das elites russa e inglesa do século XIX. Nice, a capital dos Alpes, tem aproximadamente 350 mil habitantes. É o segundo principal destino turístico francês, atrás apenas de Paris. A cidade guarda todo um glamour de inúmeras grifes, carrões e casarões e ainda conta com uma natureza deslumbrante. Em meio a muitas áreas verdes, 8 quilômetros de praias mediterrâneas e sol quase o ano inteiro, também é rica em cultura e diversão. Fundada pelos gregos e depois transformada em retiro da elite europeia do século XIX, a cidade atrai artistas há muito tempo. Lá está o famoso e ultra-seleto Hotel Negresco, tido como Palácio do Mediterrâneo, por sua construção luxuosa em frente ao mar. Acontecimentos sociais e festas elegantes marcam um passado glorioso do local, que tem uma história única. Já passaram por lá hóspedes ilustres, tais como o pintor Salvador Dalí, a princesa Grace de Mônaco,
os Beatles, Elton John, dentre tantas outras celebridades. A forte identidade do Negresco se deve a uma importante coleção de obras de arte e de mobiliários de época, com mais de 6.000 peças. Belos salões são dedicados ao rei Luís XVI ou a Napoleão III, além de uma seleção única de obras de arte francesas desde o século XVII aos nossos dias. Ainda hoje, não é incomum cruzar com uma celebridade desfrutando discretas férias de verão na varanda do número 37. Cannes. A meia hora de Nice está a cidade de Cannes. Ela também conta com majestosos hotéis-palácio, boutiques das grandes grifes internacionais, restaurantes de primeira, belas praias e museus. Durante 15 dias no mês de maio, a cidade recebe anualmente um dos mais prestigiados e famosos festivais do cinema, o Festival de Cannes, que dá o prêmio Palma de Ouro ao melhor filme. Criado em 1946, atrai celebridades internacionais da sétima arte. A 100 quilômetros de Nice está Saint-Tropez, trecho mais badalado da Riviera, em termos de festas. Noitadas extravagantes invadem o verão da cidade, com festas que começam de manhã e se estendem até altas horas em bares como Unique Beach, Club 55, Palmière e Le Cave, entre outros. Além, claro, de belas praias. Apreciar a bebida típica criada no local, o clericot, à base de vinho branco ou rosé com frutas e flores, não pode faltar para quem vai passear por lá. Grasse. Ainda na Riviera Francesa, fica a capital mundial do perfume, que abriga o Museu Internacional de Perfumaria. No museu é apresentado toda a excelência francesa em perfumes, desde seus primeiros grandes nomes como Guerlain e Chanel. Alpes. Os Alpes são de uma beleza e de um bom gosto sem igual, com estações de esqui sofisticadas e conhecidas por serem as melhores do mundo. Isso sem contar as noitadas de muito glamour. Courchevel é uma estação de esqui nos Alpes, faz fronteira com a Suíça e é a maior área esquiável do mundo. É endereço de inverno da realeza de diversos países e de famosos em geral, por ser a mais luxuosa e glamourosa estação de inverno da Europa. A estação de Courchevel se espalha por 5 vilas, de acordo com a sua altitude. Courchevel 1100, em Saint-Bon, Courchevel 1300, Les Praz, Courchevel 1550, Courchevel 1650 e o coração da estação, Courchevel 1850. As primeiras cidades são comunidades de clima tradicional e pacato, enquanto a cidade de 1650 tem uma atmosfera mais jovem e festeira. Agora, o show do lugar é Courchevel 1850, na parte mais alta da montanha, a partir de onde o complexo começou a se desenvolver, há 60 anos. Oferece um mercado de alto luxo, hotéis e restaurantes de primeira linha. É justamente aí o destino dos mais ricos do mundo, onde membros da realeza, como a família real britânica, família real da Espanha, príncipe do Catar, celebridades, esportistas como David Beckham, milionários russos e árabes circulam. Uma atração incrível é o Aquamotion, maior centro de bem-estar, esportes e diversão aquática, erguido em montanhas. Lá dentro há toboáguas com vista para as montanhas cheias de neve. Mont Blanc é a montanha mais alta dos Alpes e a segunda mais alta da Europa, atingindo mais de 4.800 metros e pode ser vista de vários pontos da cidade e do centro de esqui. Ao contrário do que muita gente pensa, o Mont Blanc não é um pico isolado, mas sim o maior do chamado Maciço do Mont Blanc. É composto por uma série de outros picos de menor altura, que vivem cobertos por neve eterna.
O gigante Mont Blanc ficou conhecido como o teto da Europa e é um destino altamente popular entre montanhistas alpinistas, sendo escalado por uma média de 20 mil pessoas por ano, mesmo sendo considerado uma das mais mortais montanhas do planeta. A montanha está classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, em função do seu importante significado cultural, como local de nascimento e símbolo do alpinismo. Sem grandes esforços, a Riviera Francesa seduziu pintores, artistas de cinema e adeptos da arte do bem viver, no qual os franceses são especialistas supremos. Pablo Picasso, o mestre pintor espanhol, é só um exemplo dos tantos artistas que se mudaram para lá. Picasso se mudou para a costa dos Alpes em 1946 e lá instalou seu ateliê, onde fez grandes obras a partir da bela inspiração da paisagem. Normandia é uma região no noroeste do país, marcada na história pelo Dia D, a gigantesca batalha da Segunda Guerra Mundial, como já falamos bem detalhadamente em outro módulo. O lugar é lindo e possui vários pontos turísticos para quem quer fazer a rota do Dia D e mergulhar na história. É um roteiro que passeia por vários museus da Segunda Guerra, bunkers e pontos que foram marcantes e estratégicos na Grande Batalha. Este é o memorial na praia de Omaha, aos combatentes do Dia D. A Normandia tem várias atrações interessantes, como o Monte Saint-Michel, uma ilha onde está construída a Abadia de Saint-Michel, uma exuberante fortificação em pedra, datada de 708, da época das cruzadas e lutas da Idade Média. O monte se manteve intacto durante todas as tentativas inglesas de tomá-lo. Com isso, virou um símbolo da identidade nacional francesa. Na Normandia está a pequena vila de Giverny, a 75 quilômetros de Paris. Lá foi o local que o pintor Claude Monet, criador do impressionismo, viveu ao lado de sua esposa e 8 filhos por 43 anos. O artista pintou compulsivamente as paisagens da vila, o que acabou transformando o local em uma representação viva de seus quadros. Hoje, a casa em que viveu recebe o nome de Fundação Monet e é um belo museu aberto à visitação. A Normandia é a terra do verdadeiro queijo Camembert, onde há diversas fazendas produtoras do delicioso queijo na cidade de Camembert. Entre uma fábrica de queijo e outra, também aparecem na região várias produtoras de cidra, espumante de maçã típico da Europa. Bacana também mencionar que em uma cidade da Normandia tem um monumento projetado pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer. A obra de 1982 recebe o nome de Volcan, por parecer o formato de um vulcão. A Normandia é mais uma região que impressiona até mesmo artistas e também atraiu os pintores mais renomados do mundo, servindo de cenário para vários nomes do impressionismo que lá fizeram suas casas e fonte de inspiração. Em um trecho da costa está Étretat, com 120 quilômetros de falésias, escarpas rochosas brancas de frente para o mar, que constitui patrimônio nacional francês. Uma paisagem única no mundo inteiro. Rota do vinho. A França é conhecida mundialmente por seus vinhos. O vinho está inserido no cotidiano de seu povo, motivo de orgulho e prestígio internacional. Seus vinhedos são a expressão máxima de qualidade. Segundo a ONU, o país é o terceiro maior produtor e o maior exportador da bebida no mundo, e isso se deve a uma tradição construída durante anos. Existem milhares de rotas do vinho distribuídas pelo país, estimado em aproximadamente 1.400 vinícolas turísticas e 30 museus que contam a história desse tão apreciado produto. Destacamos aqui a cidade de Bordeaux, no noroeste da França, por ser a principal região vinícola francesa. Na cidade estão alguns dos melhores e mais procurados vinhos tintos do planeta. Lá existe uma prestigiosa casa chamada Place de Bordeaux, que controla um sistema de venda de vinhos em que são selecionados somente os mais sofisticados.
Até um passado não muito distante, entrar para a Place de Bordeaux era restrito aos rótulos de Bordeaux. Hoje, vinhos de outras regiões já conseguem entrar, embora a façanha não seja nada fácil, pois é disputadíssima entre os produtores. Outra região vinícola muito importante também é a região Champagne, que abriga cidades produtoras da bebida. A região de Champagne fica no nordeste da França, a leste de Paris, e faz fronteira com a Bélgica ao norte. O Vale do Rio Marne ficou famoso por ser a única região do mundo com a combinação perfeita de clima, solo e variações de uva para produzir champanhe. Para que os espumantes sejam chamados de champanhe, é necessário que eles tenham sido fabricados exclusivamente nessa região e sigam requisitos rigorosos. Na prática, isso quer dizer que tem muita gente por aí fazendo espumante, mas somente uma região do mundo pode dizer que produz champanhe original. Nomes como Veuve Clicquot, Moët Chandon, Cristal e Dom Perignon são vinícolas luxuosas, possíveis de serem visitadas e considerados os melhores champanhes do mundo. Ficamos por aqui, acabamos essa parte e esperamos você nas próximas aulas.